Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise focada num tema, assim, fundamental: as regras que moldam a vida do servidor público federal aqui no Brasil. A gente está se baseando na Lei 8.112, aquela bem conhecida, e também em outras normas que tocam em pontos cruciais, né? Tipo, quando que pode acumular cargo, benefício, quais vão as responsabilidades, as consequências se algo der errado, e qual a proteção social que existe. Nossa missão aqui é tentar destilar o essencial dessas leis, sabe? Como se a gente estivesse pegando as coordenadas principais para entender direitos, deveres e o que rola quando as regras não são seguidas. Vamos juntos desvendar isso. Exato. Vamos explorar essa estrutura, né? A lógica por trás do Serviço Público Federal usando esses textos como nosso guia mesmo. A ideia é sacar o que a lei busca permitir ou coibir quando o assunto é a acumulação. Como funciona o sistema para garantir responsabilidade, disciplina e como a seguridade social entra nisso tudo. Vamos focar nesses 3 pilares, então? Acumulação, disciplina e benefícios. Ótimo! Vamos começar pela acumulação. Pelo que eu entendi aqui das fontes, a regra geral é não acumular cargos públicos que pagam salário, certo? Mas tem umas exceções. Correto. Essa é a norma geral. E olha, ela é bem abrangente, viu? Não é só na administração direta federal. Vale para autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e até para estados e municípios. É bem ampla mesmo. Só que, como você disse, a própria Constituição Federal, ela abre algumas portas, né? Permite acumular em situações específicas. Que situações seriam essas? Os casos clássicos. 2 cargos de professor, por exemplo, ou um cargo de professor com outro técnico ou científico, e também 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? Essas são as exceções constitucionais mais conhecidas. Então tem essas brechas previstas na Constituição. Mas mesmo nesses casos, não é só se encaixar na regra e pronto, né? Li algo sobre compatibilidade de horários. Exatamente. Ponto-chave. Não basta o cargo ser acumulável na teoria. Tem que comprovar na prática que os horários de trabalho são compatíveis. Senão, não pode. E essa regra de não acumular, ela pega também quem já se aposentou e quer voltar para o serviço público, viu? Sério? Como assim? Geralmente não dá para receber o dinheiro da aposentadoria e mais o salário de um cargo público novo. A não ser, claro, que esse cargo novo seja um daqueles que a pessoa já poderia acumular quando estava na ativa. Aí pode. Entendi. Faz sentido. E essa proibição não é só para cargo mesmo, né? Incluir emprego, função pública? Isso, a vedação é para tudo isso. E até para cargo em comissão, os de confiança. A regra é não acumular mais de um. Mas aí tem umas exceções bem pontuais, tipo participar de conselho de administração de estatal. Mas isso é regulado por outra lei, é mais específico. E se alguém for pego acumulando o que não devia, o que acontece? Vi que tem um procedimento. Sim, tem sim. E é bem direto. Se a administração descobre uma acumulação ilegal, o servidor é notificado. E aí, o prazo é curto, hein? Só 10 dias. E não tem choro, não prorroga, para ele escolher qual cargo quer manter. Nossa, 10 dias é muito rápido. E se a pessoa não escolhe nesse prazo? Fica por isso mesmo? Não, de jeito nenhum. Aí a situação complica. Se o servidor não escolhe, a administração abre um processo disciplinar. É um processo mais rápido, chamado sumário, para investigar e resolver logo isso. Mas olha que interessante a distinção que as fontes fazem. Qual? Se o servidor lá no processo sumário, no prazo da defesa dele, finalmente decide, ok, fico com esse cargo aqui. Isso é visto como um sinal de boa-fé, sabe? E essa escolha dele vira automaticamente um pedido para sair do outro cargo. É como se ele corrigisse o erro. Entendi. Mas e se ficar claro que a pessoa agiu de má fé? Tentou esconder a acumulação, sei lá. Bom, aí a consequência é bem mais pesada. Se o processo comprovar a má-fé mesmo, a pena é a demissão dos cargos que ele acumulava ilegalmente. E se por acaso ele já estivesse aposentado e acumulando indevidamente, poderia até perder a aposentadoria. A intenção conta muito aqui. Pesado mesmo. Fica claro que a acumulação é um negócio sério. E sobre acumular benefícios, tipo pensões, também tem limite? Tem sim.
As regras mudaram um pouco nos últimos anos, ficaram mais restritas. Por exemplo, hoje é proibido receber pensão por morte de mais de um marido ou esposa, ou companheiro, né? E, além disso, tem um teto geral. Ninguém pode acumular mais do que 2 pensões no total, não importa o tipo. É um detalhe importante para quem está planejando o futuro financeiro. Certo. Mudando um pouco de assunto agora, mas ainda ligado à conduta do servidor. Vamos falar de responsabilidades. O que acontece quando um servidor comete um erro ou uma irregularidade no trabalho? Olha, as fontes são bem claras nisso. O servidor pode ser responsabilizado em 3 esferas diferentes, que podem até correr juntas: a civil, a penal e a administrativa. 3. Explica um pouco cada uma. Claro, a responsabilidade civil é quando a ação ou a omissão do servidor causa um prejuízo financeiro, sabe? Seja para o governo ou para outra pessoa. Pode ser por intenção, o dolo, ou por descuido, negligência, a culpa. Aí ele pode ter que pagar, ressarcir esse dano do próprio bolso. Ok, essa é a financeira. E as outras duas? Penal e administrativa. A penal é quando a conduta do servidor se encaixa num crime ou numa contravenção que está lá no Código Penal ou em outra lei. Tipo corrupção, peculato, essas coisas. Já a administrativa é interna. É quando o servidor viola os deveres e as proibições da função dele. Aquelas regras que estão no Estatuto, na própria Lei 8.112. E o ponto que eu achei super interessante, elas são independentes. Quer dizer que a mesma mancada pode gerar punição nas 3 áreas ao mesmo tempo. Exatamente. Uma infração administrativa pode, ao mesmo tempo, ser um crime e ainda ter causado um prejuízo financeiro. As sanções podem se acumular, sim. Mas tem uma conexão importante com a justiça criminal. Qual seria? Se o servidor for absolvido lá no processo criminal e a sentença disser com todas as letras que o fato não aconteceu ou que não foi ele o autor, aí essa decisão tranca a discussão na esfera administrativa também. Ele se livra. Mas se a absolvição criminal for por outro motivo, tipo falta de provas para condenar, aí a administração ainda pode investigar e punir administrativamente, entendeu? Entendi. A independência tem essa exceção importante. E tem um negócio que me chamou a atenção, um lado mais protetivo. Quem denuncia irregularidade dentro do órgão tem alguma segurança? Não pode sofrer retaliação? Tem sim, e isso é fundamental para a transparência, né? A legislação, principalmente depois da Lei de Acesso à Informação, garante isso. O servidor que, usando os canais certos, denuncia um crime ou um ato de improbidade que ele ficou sabendo, não pode ser punido por ter feito a denúncia. É uma proteção importante. Que bom que existe isso. Falando em punição administrativa, quais são as ferramentas que a administração tem para lidar com as infrações cometidas pelos servidores? Bom, o sistema disciplinar prevê uma espécie de escadinha de penalidades. A mais leve é a advertência. Advertência, como funciona? É tipo um puxão de orelha formal por escrito, que fica registrado na ficha dele. Depois vem a suspensão. Suspensão já afasta do trabalho. Isso. Afasta por um período, que pode ir até 90 dias, e nesse tempo ele não recebe salário. É mais séria. Aí, a mais grave de todas é a demissão, que é a perda definitiva do cargo público. Nossa! E ainda tem outras, né? Para quem já está aposentado ou em disponibilidade, pode rolar a cassação desses benefícios, se descobrirem uma falta grave lá de trás, da época da ativa. E para quem ocupa cargo de chefia, cargo em comissão ou função comissionada, a punição pode ser a destituição, a perda só daquele cargo de confiança. E como que a autoridade decide qual dessas penas aplicar? É meio na cabeça dela? Não. Não é totalmente discricionário, não. A lei manda analisar vários fatores. Tem que ver a natureza da infração, a gravidade, né? Os danos que ela causou para o serviço, as circunstâncias também pesam. Se teve alguma coisa que agrava a situação, tipo premeditação, ou algo que atenua como boa-fé inicial. E, claro, o histórico do servidor conta. Se ele já aprontou outras antes, isso pesa contra ele. Faz sentido olhar o todo. A advertência seria para coisas mais leves, então. Tipo, descumprir um dever, mas nada muito grave. Exato. A advertência entra nessas situações. Não cumpriu um dever funcional, violou uma proibição mais leve, algo que não justifica uma suspensão ou demissão.
Já a suspensão, que vai até 90 dias, como eu disse, cabe se o cara é reincidente em falta que já levou advertência, ou para infrações mais sérias, mas que ainda não são tão graves a ponto de demitir. E tem uma curiosidade na suspensão. Qual? Às vezes, dependendo do caso, se for melhor para o serviço que o servidor continue trabalhando, a suspensão pode ser convertida em multa. Ele paga uma multa calculada sobre o salário, mas não é afastado. Interessante essa opção da multa. E essas punições, advertência, suspensão, ficam para sempre lá na ficha do servidor, manchando o histórico? Não necessariamente. A lei é legal nesse ponto, dá uma chance de limpar o nome, digamos assim. Os registros de advertência somem depois de 3 anos sem nova infração, e os de suspensão depois de 5 anos. É um incentivo para a pessoa andar na linha. Entendi. Agora vamos para a mais pesada, a demissão. Quais são as faltas capitais que podem levar a essa consequência tão drástica? As fontes listam várias, né? Sim, a demissão é só para as mais graves mesmo. A lista é grande. Inclui coisas como crime contra a administração pública, né, corrupção, peculato, atos de improbidade administrativa, que basicamente envolvem desonestidade, causar prejuízo para o governo, enriquecer licitamente, uso irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos. Mas não é só crime, não. Tem questão de conduta funcional também. Tipo o quê? Abandono de cargo, que é quando o servidor some do trabalho intencionalmente por mais de 30 dias seguidos. Ou então a inassiduidade habitual, que é faltar 60 dias sem justificativa durante um período de 12 meses. Não precisa ser seguido, pode ser picado. E claro, aquela acumulação ilegal de cargos que a gente já falou, se fica provada a má-fé, também dá demissão. E ser demitido por essas causas mais cabeludas, tipo improbidade, corrupção, tem mais alguma consequência além de perder o emprego? Tem, e são bem sérias. Além de perder o cargo, nesses casos mais graves, o servidor pode ter os bens bloqueados para garantir que ele devolva o dinheiro desviado, né? O ressarcimento ao erário. E ainda responde criminalmente, claro. Mas tem mais. A lei fala numa espécie de morte funcional. Morte funcional. Como assim? Quem é demitido por esses motivos gravíssimos, improbidade, crime contra a administração, lesão aos cofres públicos, corrupção, fica impedido de voltar para o serviço público federal, para sempre. Para outras faltas que também dão demissão, pode rolar uma incompatibilidade por 5 anos. Mas essas mais graves barram a volta definitivamente. Uau! É realmente uma consequência para a vida toda. E como é que a administração apura essas faltas mais sérias, que podem dar suspensão longa ou demissão? Imagino que precise de um processo bem certinho, né? Com certeza. Para essas infrações que podem levar a essas penas mais duras, suspensão maior que 30 dias, demissão, cassação de aposentadoria, a lei exige, é obrigatório, instaurar o processo administrativo disciplinar, o famoso PAD. Qualquer chefe, qualquer autoridade que ficar sabendo de uma irregularidade grave dessas, tem o dever de mandar apurar formalmente. PAD. Já ouvi falar. E como funciona esse processo? Tem etapas? Tem sim uma estrutura bem definida. Começa com a instauração. É quando sai a portaria, o ato oficial formando a comissão que vai tocar o processo. Essa comissão geralmente tem 3 servidores estáveis, ou seja, que já tem a garantia de não serem demitidos facilmente. Eles que vão investigar. Depois vem a fase de inquérito, que é o grosso do trabalho. Corretar provas, ouvir testemunhas, ouvir o acusado. É a instrução. Nessa fase também o servidor apresenta a defesa. E a comissão faz o relatório final dela. A última fase é o julgamento, que é quando a autoridade competente bate o martelo. E durante todo esse caminho, quais são os direitos de quem está sendo acusado? Ele pode se defender? Pode e deve. Esse é um princípio sagrado no PAD que as fontes reforçam muito. O direito ao contraditório e a ampla defesa. Isso significa que o servidor tem que saber exatamente do que está sendo acusado, tem o direito de acompanhar tudo o que a comissão faz, de pedir para produzir provas, indicar testemunhas para serem ouvidas, de ser interrogado e, o mais importante, de apresentar uma defesa escrita, formal, no final da investigação, rebatendo as acusações.
É garantia de um processo justo. E durante a investigação, a comissão pode, sei lá, afastar o servidor do trabalho para ele não atrapalhar? Pode sim. Se a autoridade que instaurou o PAD achar que a presença do servidor pode prejudicar por ação, tipo, se tiver risco dele ameaçar a testemunha ou sumir com prova, ele pode ser afastado preventivamente. Esse afastamento pode ser por até 60 dias e dá até para prorrogar por mais 60. Mas, detalhe importante, durante esse afastamento preventivo, ele continua recebendo o salário normal, tá? Não é uma punição ainda. Entendi. É só para garantir a investigação. E depois que a comissão investiga tudo, ouve todo mundo, analisa documento, o que ela faz? Se a comissão achar que tem prova suficiente de que o servidor cometeu a infração, ela monta um documento chamado indiciação. Ali ela descreve certinho quais fatos estão sendo imputados ao servidor e quais as provas que sustentam isso. É a acusação formal dentro do PAD. Aí, com base nessa indiciação, o servidor é chamado oficialmente, é citado, para apresentar a defesa escrita dele. Geralmente dão uns 10 dias para isso. E se ele não apresenta a defesa? Ignora? O processo acaba? Não acaba. Se o servidor for citado direitinho e não se defender, ele é considerado révio. É como se ele tivesse aberto mão de se defender pessoalmente. Mas o processo não pode seguir sem defesa nenhuma. A lei é clara. Nesse caso, a autoridade tem que nomear um outro servidor estável para atuar como defensor dativo. Defensor dativo? Um defensor público administrativo, digamos assim. Alguém designado só para apresentar uma defesa técnica em nome daquele servidor révio. Isso garante que, mesmo que o acusado não queira ou não possa se defender, o direito de defesa seja minimamente cumprido no processo. Que interessante essa figura. Garante o equilíbrio, né? E depois que a defesa é apresentada, seja pelo próprio servidor ou por esse dativo, qual o passo seguinte? Aí a comissão pega a defesa, analisa junto com todas as provas que ela coletou e prepara o relatório final. Esse relatório é a peça mais importante da comissão. Ele resume tudo o que aconteceu no processo, analisa as provas de acusação, as provas de defesa, e aí a comissão dá a opinião dela. Olha, achamos que ele é inocente por isso e isso, ou achamos que ele é culpado dessa infração aqui e sugerimos aplicar tal penalidade. Esse relatório vai então para a autoridade que mandou abrir o PAD. É ela quem vai julgar. E essa autoridade que julga, ela tem que seguir o que a comissão recomendou ou pode decidir diferente? Olha, a regra geral é seguir o relatório da comissão. A lei diz que a autoridade deve acatar, a não ser que o relatório seja totalmente contrário às provas que estão no processo, sabe? Uma coisa absurda. Se a autoridade discordar da comissão, ela tem que explicar muito bem o porquê, tem que fundamentar a decisão dela, e ela tem um prazo para isso. 20 dias depois que recebe o relatório para dar a sanção final, o julgamento. Entendi. E existe um prazo para a administração começar tudo isso? Ou uma infração antiga pode ser punida a qualquer momento? Não pode ser a qualquer momento, não. Existe a prescrição. A administração perde o direito de punir depois de um certo tempo. Para as infrações mais graves, que podem dar demissão, cassação de aposentadoria, essas coisas, o prazo para a administração agir é de 5 anos. Para as que podem dar suspensão, o prazo é menor, 2 anos. E para as que só dariam advertência, o prazo é de 180 dias, uns 6 meses. E esse prazo começa a contar geralmente a partir do dia em que a administração ficou sabendo do fato irregular. Faz sentido ter esse limite de tempo, né? Senão a pessoa ficaria com uma espada na cabeça para sempre. E se, depois de tudo terminado, o processo concluído, a pessoa punida, surgirem provas novas que mostrem que ela era inocente? Acabou? Não acabou, não. Ainda tem uma última porta, digamos assim. Existe um mecanismo chamado revisão do processo. Pode ser pedido a qualquer tempo pelo próprio servidor ou até pela família dele, se aparecerem fatos novos ou circunstâncias que não eram conhecidas na época do PAD, e que sejam fortes o suficiente para provar a inocência ou para mostrar que a pena aplicada foi injusta, exagerada. É uma garantia extra contra erros. Ufa! Cobrimos bastante coisa dessa parte disciplinar, hein? É bem detalhado. Vamos agora para o último pilar que a gente combinou, a seguridade social do servidor.
O que as fontes trazem sobre isso? Bom, as fontes descrevem o plano de seguridade social do servidor como um sistema de proteção. É um conjunto de benefícios e ações que a União mantém para amparar o servidor e a família dele em diversas situações de risco social. Cobre doença, invalidez, idade avançada, morte, mas também dá suporte em momentos como o nascimento de filho, adoção e inclui assistência à saúde. É uma rede de proteção mesmo. E quais são os principais benefícios que fazem parte dessa rede? A lei lista vários. Para o próprio servidor tem as aposentadorias, né? Por invalidez, compulsória por idade ou voluntária por tempo de contribuição ou por idade. Tem o auxílio natalidade, que é um valor pago uma vez só quando nasce um filho, o salário família para quem tem baixa renda e dependentes, e tem várias licenças que são importantes, para tratar a saúde, a licença maternidade de 120 dias, a paternidade de 5 dias, a licença por acidente em serviço e a assistência à saúde, que é fundamental. E para os dependentes, o que está previsto para eles? Para os dependentes, os benefícios principais são a pensão por morte, caso o servidor venha a falecer, o auxílio funeral, que é um reembolso das despesas do enterro, o auxílio reclusão, que é pago para a família se o servidor de baixa renda for preso, e eles também têm direito à assistência à saúde, geralmente através do plano do servidor. Vamos focar um pouquinho na pensão por morte. Parece ser um benefício central para as famílias, né? Quem exatamente tem direito a receber? Tem uma ordem de prioridade na lei, sabe? Quem está na frente exclui quem está atrás. No topo da lista está o cônjuge ou companheiro. E a lei hoje é bem clara, inclui união estável comprovada e até ex-cônjuge ou ex-companheiro que recebia pensão alimentícia do servidor antes dele morrer. Depois do cônjuge companheiro, vem os filhos, mas só os menores de 21 anos ou os de qualquer idade se forem inválidos ou tiverem alguma deficiência grave intelectual ou mental. Depois dos filhos, se não tiver nenhum, podem ter direito os pais, mas só se eles provarem que dependiam economicamente do servidor. E por último, na fila, os irmãos, mas nas mesmas condições dos filhos, menor de 21 ou inválido ou deficiente, e também tem que provar a dependência econômica. Então, se tem esposa e filho, por exemplo, os pais e irmãos já não recebem. Entendi a hierarquia. E o valor da pensão? Se tiver mais de um dependente com direito, tipo a viúva e 2 filhos menores, como fica? Aí o valor total da pensão é dividido em partes iguais entre eles. Se são 3 dependentes na mesma classe, cada um recebe 1/3 do valor. E quando começa o pagamento? É desde a morte? Depende um pouco de quando a pessoa pede o benefício. Se pedir rapidinho, logo depois da morte, dentro de um prazo que a lei estabelece, o pagamento geralmente retroage à data do óbito. Se demorar mais para pedir, pode começar só da data do pedido. Agora um ponto que as fontes aqui destacaram como uma mudança mais recente e até fascinante é a duração da pensão para o cônjuge ou companheiro. Parece que não é mais para sempre, né? Na maioria dos casos. Exatamente. Essa foi uma mudança grande que veio com a Lei 13.135, lá de 2015. Acabou aquela ideia de que pensão para viúvo ou viúva era sempre vitalícia. Agora depende. Primeiro, tem 2 condições básicas para a pensão durar mais tempo. O servidor precisa ter feito pelo menos 18 contribuições para a Previdência e o casamento ou a união estável tem que ter pelo menos 2 anos de duração antes da morte. Se não cumprir um desses 2 requisitos, a pensão dura só 4 meses. Só 4 meses? Nossa, é muito pouco. E se esses requisitos mínimos forem cumpridos? Aí dura mais. Aí sim, dura mais. Mas quanto tempo vai durar depende da idade que o cônjuge ou o companheiro tinha na data em que o servidor faleceu. A lei criou faixas etárias. Para quem tinha menos de 21 anos na data do óbito, a pensão dura só 3 anos. Aí vai aumentando. Para quem tinha entre 21 e 26 anos, dura 6 anos. Entre 27 e 29, dura 10 anos. Entre 30 e 40, dura 15 anos. Entre 41 e 43, dura 20 anos. E só se torna vitalícia para sempre para quem já tinha 44 anos de idade ou mais quando o servidor faleceu. Caramba, que detalhamento! Isso muda completamente a perspectiva, né? Principalmente para quem é mais jovem. É uma informação super importante para planejar a vida. E tem jeito de perder a pensão depois que já está recebendo? Tem sim. A lei prevê algumas situações em que o benefício cessa, acaba. A mais óbvia é a morte do próprio pensionista, né? Outras são
para o filho ou irmão quando ele completa 21 anos, a não ser que seja inválido ou deficiente, aí continua. Para a pessoa inválida, se a invalidez dela acabar, respeitando aqueles prazos mínimos que a gente falou, se for o caso, ou se a pessoa simplesmente renunciar à pensão, não quiser mais receber. E tem umas causas mais sérias também. Se o dependente for condenado por ter matado o servidor, claro, ou se ficar provado que o casamento ou a união estável foi uma fraude, só para conseguir a pensão. E aquela regra de não poder acumular mais de 2 pensões também pode levar à perda de uma delas se a pessoa ultrapassar esse limite. Uf, quanta regra, quanto detalhe. Cobrimos muita coisa hoje, hein? Desde como entra no serviço público, o que pode e não pode acumular, passando por toda a parte de responsabilidade, o processo disciplinar que é bem rigoroso, até chegar nessa rede de proteção da Seguridade Social, com essas regras super específicas de aposentadoria e principalmente da pensão por morte com duração variável. Sem dúvida. O que fica claro dessa nossa conversa é que existe um sistema bem complexo, né? Que tenta, assim, equilibrar várias coisas ao mesmo tempo. De um lado, precisa garantir eficiência, a ética na administração, com regras claras de conduta, de punição. Do outro, busca oferecer direitos, proteção social para o servidor e para a família dele. Entender como essa engrenagem funciona, com os prazos, os procedimentos, as condições, é essencial, né? Não só para quem está lá dentro do governo, mas para todo mundo que se interessa em como o Estado funciona. Com certeza. E para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha para quem nos ouve, como será que toda essa estrutura detalhada que a gente viu hoje, desde os critérios para dar uma suspensão, as fases de um PAD, até essas regras que dizem por quanto tempo um viúvo ou viúva vai receber pensão, como será que isso tudo influencia o dia a dia, as escolhas de carreira, o planejamento de vida dos servidores públicos federais? Fica aí a pergunta para a gente pensar no impacto real dessas normas todas.